Vamos voltar ao capítulo. Você já ouviu falar em terceiro olho? E sexto sentido? Já ouviu falar? Fica aqui comigo que André Luiz vai te explicar tudinho. Você sabia que nós temos uma verdadeira glândula mediúnica em nosso cérebro? É verdade, é a glândula pineal, que é muito mais do que um simples órgão. Ela é a nossa conexão direta com o mundo espiritual e influencia nosso estado mental e emocional. A ciência pode demorar para reconhecer certas verdades espirituais, mas a sabedoria está acessível para todos aqueles que buscam o conhecimento e o autodesenvolvimento. Então vamos estudar, pessoal? Bora lá comigo! Eu sou Tatiane Machado e hoje nós vamos estudar o segundo capítulo do livro Missionário da Luz, chamado A Epífise, que é do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Bom, minha gente, na época em que o livro foi psicografado, em 1945, esse era o nome que era dado também à glândula pineal. Depois esse nome caiu em desuso. A glândula pineal é responsável pela regulação do sono e pela percepção sensorial. Muitas outras coisas também passam pela glândula pineal, mas que a ciência foi descobrindo aos poucos e que André Luiz e Chico já falava há muito tempo atrás. De acordo com o Dr. Sérgio Felipe, já falei dele aqui para vocês, que é um neurocientista que fez o doutorado dele com a glândula pineal. Ele diz que a glândula pineal é a comunicação direta com o céu. A nossa comunicação direta com o céu. Ele fala que está aqui, né, entre... Você coloca aqui a mão entre os dois olhos, né, na testa, a outra mão que a gente chama de moleira. E se você imaginar uma linha, um fio chegando até lá entre esses dois pontos, a glândula pineal vai estar lá no meio do cérebro. Certo, pessoal? Façam esse teste aí e depois nós podemos pensar em um outro vídeo para ativar essa glândula pineal na gente, para quem tem interesse. Como eu já disse para vocês, segundo Allan Kardec, todos nós somos médiuns em alguma medida, mas uns se desenvolvem e outros não. Quem tiver interesse de se desenvolver é com muito estudo, é com muita técnica que desenvolve essa mediunidade. Mas André Luiz descreve a glândula pineal como sendo essencial para a comunicação com os planos superiores. Então vamos ver junto com André Luiz na página 19 do livro Missionários da Luz. Eita, esqueci o livro. Vamos parar de dar trabalho ao editor. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E trazer o livro na página 19. Ele vai dizer assim: quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Isso aí ele está falando da glândula pineal do médium. Quem não acompanhou o estudo, volta lá, vai lá na playlist, que nós temos uma playlist sobre esse estudo do livro Missionários da Luz, para vocês compreenderem. Mas ele está falando do médium, aquele único médium que tinha condições de receber a comunicação espiritual. Lembra disso? Quem não viu, vai lá ver. Então, é sobre esse médium que ele está falando, né? Que apesar de dos encarnados que estavam ali, terem uma boa vibração, ele fala dos 18 encarnados naquela reunião mediúnica, mas só um tinha condições de receber essa inspiração espiritual. E aí nós precisamos compreender como a glândula pineal influencia a intuição e a mediunidade. Ele vai continuar ainda na página 19, falando lá do tempo que ele estava encarnado, né? Ele diz: estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam suas atribuições ao controle sexual no período infantil, não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois decrescia em força a glândula pineal, né? Relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Presta atenção aqui, nesse ponto, né? Na época que Chico psicografou a obra, o conhecimento sobre a glândula pineal é que ela estava ali no cérebro, mas ela não tinha função nenhuma, ela fazia parte da involução, porque nós evoluímos e algumas partes do nosso corpo vai perdendo a função, como por exemplo nossos pelos, os nossos ancestrais, que estavam lá nas cavernas, eles tinham bastante pelo, muito mais pelo do que nós, apesar de que eu tenho até um pouquinho, né, minha gente? Então, mas eles tinham bastante pelo para se proteger, né? E aí, a partir do momento que o ser humano, o Homo sapiens descobre a pele de outros animais que ele podia se cobrir e depois, né,
futuramente a fabricação de roupa, começa-se esses pelos todos no corpo perder a função. Esse é um exemplo, várias coisas vão perdendo função. Então a medicina da época acreditava que a glândula pineal era a parte da involução, não tinha função nenhuma específica. E depois vai se descobrindo que a glândula pineal é uma das partes mais importantes do nosso corpo. E ela é tão importante que ela regula o nosso sono, e depois que foi descoberta que a partir dela tem a produção da melatonina, por isso que é tão importante para o nosso sono. Essas informações lá na década de 40 não existiam, né? Mas hoje é uma das glândulas mais estudadas, que tem mais artigos científicos, vocês podem pesquisar, tem muitos artigos científicos falando sobre a glândula pineal. Esse é um ponto interessante. A melatonina só foi descoberta em 1958 pelo dermatologista Aaron Lerner. E hoje nós sabemos, né, a importância que tem para a nossa vida. Vocês captaram? A obra é de 1945 e a melatonina foi descoberta em 1958. Outros estudos importantes sobre a glândula pineal foi descoberta na década de 70, de 80, até a década de 80 os estudos eram poucos, mas depois disso explodiu assim e ainda se vem estudando. Vocês vão perceber ao longo da obra, tem muitas coisas que André Luiz fala que ainda a ciência ainda não chegou lá. Como no capítulo 4, que nós vamos estudar sobre vampirismo, vocês vão perceber pontos específicos que a ciência ainda não conseguiu chegar. Mas outros, durante a obra, vocês vão ver que a ciência chegou depois, muito depois de André Luiz. E vocês conseguem fazer a ligação desse livro que a gente está estudando, Missionário da Luz, com outro livro da Esther Hicks, que é sobre o dinheiro atrai dinheiro. Quando acabar esse vídeo, vejam as duas playlists, porque eu acredito que tem tudo a ver, que os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas afetam essa glândula e afetam todo o nosso ecossistema, que vai afetar a nossa realidade, a nossa criação da realidade, como os Abraham, através da Esther Hicks, nos ensina. Eu escolhi estudar paralelo os dois justamente porque Jesus disse que nós íamos para ter vida e vida em abundância. E como vocês sabem, eu não falo de religião, mas pratico a evangelioterapia. E na evangelioterapia, um dos processos é esse, é pegar o que se estuda e colocar na prática a partir, tenha congruência com aquilo que Jesus nos ensinou e fazer essa prática diária, não só ficar no campo intelectual, como André Luiz vai dizer um pouco mais lá na frente, quando a gente for estudar lá o 4º capítulo, ele vai dizer, não fica só no campo intelectual, coloca na prática da sua vida, no aqui e agora. Aqui e agora é que a gente precisa ser feliz. E aí, nesse momento, a gente consegue perceber melhor o papel da prece, da disciplina mental, da questão emocional. Vocês sabem como é que eu consigo, né? Eu já falei para vocês que eu consigo isso, esse equilíbrio mental e emocional, que não é fácil para ninguém, a partir da evangelioterapia. Mas aos poucos nós vamos conversando sobre isso, vocês vão compreender. Mas vamos voltar aqui na página 20 do livro, que André Luiz fala que quando não se sabe de alguma coisa, o recurso é procurar quem sabe. Então, o que a gente deve fazer? Vocês compartilhem esse vídeo para que esse vídeo chegue para algum fisiologista, para alguém que entenda de anatomia do cérebro, para nos ajudar aqui nesses processos todos, que o livro, quanto mais a gente vai passando lá na frente do livro, vocês vão perceber como tem muita questão de biologia, microbiologia, é bem denso nesse sentido. E para a gente que não é da área, às vezes tem que pesquisar mais, tem que buscar mais, e nós vamos buscando. Como eu falei para vocês, eu procuro muito a questão do Dr. Sérgio Felipe, mas a gente tem que buscar quem entende, né? Porque eu faço um doutorado em educação, e os meus estudos é voltado para sociologia, para filosofia. Algumas coisas eu estudo de neurociência porque eu gosto, mas é mais isso, filosofia, sociologia, literatura, porque por conta do tema que eu escolhi. E aí a gente precisa entender, e André Luiz nos ensina isso, vai buscar a quem sabe. Quem não sabe, cada um na sua área, cada um vai ter um olhar, uma lente, ele vai explicar isso também mais lá na frente, que cada um vai olhar para cada situação de acordo com a sua formação, com aquilo que você sabe, né? Então, na página 20, ele vai buscar o Alexandre, e o Alexandre, lembra, é o benfeitor, o espírito mais elevado aqui que comanda a operação, digamos assim. E ele vai dizer na página 20, vou ler para vocês. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos específicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra deve auxiliar mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-a. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influência da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Isso aí é interessante. Vou até dar uma respirada aqui para poder conversar com vocês. Por quê? Isso aqui daria vários vídeos, né? A gente poderia falar aqui dos neurologistas, dos psiquiatras, né? Mas vocês vejam
que Alexandre alerta que não era importante para a medicina naquele momento é a glândula pineal. Mas ele deixa claro que nela está a força criadora. Lembra lá do outro livro da Esther Hicks? Nós temos a força criadora dentro de cada um de nós. Nós podemos criar nossa realidade, boa ou ruim. Mas como nós somos estudiosos, né? Estamos aqui estudando. Se você está aqui nesse vídeo, né? Já vai curtir o vídeo, porque vocês sabem a importância que tem o estudo. Se nós estamos estudando, nós sabemos que nós criamos a realidade, vamos ter pensamentos bons e criar na boa vibração, como nos ensina os Abraham. E aí Alexandre vem esclarecer aqui dessa importância e a gente estuda junto com Esther Hicks por conta disso. E em conjunto com isso, para manter essa boa vibração que os Abraham nos ensina, o que é que eu pratico? Evangelioterapia. Com a evangelioterapia, com esse conhecimento que o Chico traz pra gente, com esses ensinamentos dos Abraham em conjunto, não tem como a gente não criar uma vida maravilhosa, não é, pessoal? Comentem aí pra mim o que é que vocês acham desses ensinamentos e tentem praticar esse conjunto de conhecimento que nós estamos trazendo aqui. Cada um de vocês, se está nesse vídeo, que vai se inscrever no canal, quem não está inscrito, para que a gente possa continuar esses estudos, continuar com essa energia desse estudo, sabe que nós estudando, colocando em prática, a vida vai melhorar. Então, Alexandre fala dos neurologistas, fala dos psicólogos, dos psiquiatras e fala de Freud. Eu vou ficar um pouquinho nesse ponto porque eu estudo no doutorado um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, e os livros, uma boa parte, é em parceria com o psicanalista Félix Guattari. E eles dois fazem uma crítica bem pesada à psicanálise. Vocês sabem, né? Quem não sabe, Freud é o pai da psicanálise, né? Digamos assim, o pai é aquele que criou a psicanálise. E eles fazem uma crítica muito grande a Freud. Como eu estudo eles, é a teoria que embasa meu doutorado, eu tive que estudar Freud para poder entender qual a crítica que eles estavam fazendo. E Freud em nenhum momento vai falar sobre a glândula pineal. Ele não fala sobre a glândula pineal, nunca falou. Nenhuma das obras, pelo menos aqui, as que eu li. Na glândula pineal em si, né? Mas ele fala do subconsciente. Quem comanda a nossa vida, 95% das nossas atitudes, das nossas ações, é pelo subconsciente. Para quem acredita em reencarnação, esse subconsciente não é só gravado a partir da barriga da mamãe, da nossa infância, da nossa criança interior ferida. Para quem acredita em reencarnação, o nosso subconsciente também é formado pelas vidas anteriores, pelas nossas experiências e memórias de outras encarnações. Então, observe que às vezes você tem algumas reações no seu cotidiano que você diz assim, eita, até parece que não foi eu que tive essa reação. O que as pessoas chamam de sexto sentido, como a gente falou lá no início, são apenas lembranças que estão gravadas no nosso subconsciente. Ou intuições enviadas pelos espíritos através do quê? Da nossa glândula pineal. Lembra lá do estudo anterior? Quem não viu, eu vou deixar no final para vocês verem. Tem uma playlist, lembre disso, que através dessa glândula é que tem a comunicação com os espíritos. Mas vamos voltar aqui à obra na página 21. Continua o estudo quando Alexandre diz. Vou ler aqui para vocês. Sobre a glândula pineal. Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Olha isso! Bingo, né, minha gente? Percebe a ligação com os ensinamentos dos Abraham? Vocês conseguem entender agora por que eu estou estudando junto, que nós aqui estamos estudando juntos e juntas os Abraham e a psicografia do Chico Xavier? Porque você consegue perceber aqui claramente a lei da atração nesse ponto, não é interessante? Ele fala da emotividade e fala que nós criamos a nossa realidade. Vejam isso. A partir de quê? Das nossas ações, dos nossos pensamentos, carregados de quê? De emoção. Lembrem disso, olha o que ele fala aí, que desata os laços divinos. Lembre a centelha divina que tem dentro de você. Então, essa emotividade, essa positividade, não a positividade tóxica, tu tá belo, tá lindo, não, que a gente tem desafios. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é isso que ele tá falando. Ele tá falando que quando a gente tem bons sentimentos, e aí ele diz o quê? A grandeza das faculdades criadoras vai despertar o quê? Os laços divinos que ligam as existências. Os Abraham falam de quê? De fonte. Eu chamo de Deus, né? Mas você pode chamar de substância amorfa, pode chamar de vácuo quântico, de universo, de vida. Os Abraham chamam de fonte, né? Da conexão com a fonte, que é a fonte criadora de tudo.
né? Que eu chamo de Deus. Mas chame do que vocês acharem melhor, porque nós estamos interligados, todos somos um e temos que entender isso. Quando a gente faz alguma coisa aqui, reverbera em outro lugar, reverbera em outras pessoas. Então vamos fazer o bem, praticar o bem, sentir o bem. Que isso é que vai fazer com que a gente evolua. Então, gente, se tem o Criador e a criatura, né? Nós que somos co-criadores. Mas qual é o nosso grande problema? Como diz os Zebras, é a nossa desconexão com a fonte. Nós desconectamos totalmente. E André Luiz vai falar mais ou menos isso na página 24, que eu vou ler aqui para vocês. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Coisa linda, né, minha gente? E nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Esse é o momento em que podemos aproveitar para trazer a evangelioterapia. Quando Jesus disse, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Onde é que está a chave, gente? No despertar da consciência. Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque a sua consciência está começando a ser despertada. Então, se inscreve no canal para que a gente possa continuar os estudos juntos. Toca lá no sininho, porque o YouTube vai lhe avisar quando tiver vídeo novo e nós vamos continuar estudando. E o que é que acontece? Nós perdemos essa conexão com o todo, com essa centelha divina, e a gente precisa nos reconectar. É tão simples, né? E a evangelioterapia nos ajuda nisso, nessa reconexão com o todo, com o divino. Vamos voltar aqui ao livro, na página 25, porque é interessante. Ele diz bem assim: ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas essas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. Olha só o que André Luiz traz pra gente, né? Os ensinamentos de Alexandre. Quanto tempo você precisa para digerir essa lição? Eu preciso de algum tempo. Fica a reflexão. E se puder, compartilha com alguém esse vídeo. Vamos manter essa corrente do bem. Curte o vídeo para nos ajudar a chegar a mais pessoas. E vamos refletir, né? Vamos deixar uma reflexão aqui no final. Se a epístola é nosso Wi-Fi, né? Com o plano espiritual, será que estamos sintonizando boas energias? Lembre-se que nossa conexão com o divino começa dentro de nós. Jesus disse, né, sobre esse reino dos céus dentro do nosso coração. Então, é no coração, é na mente, é na glândula pineal. Vamos cuidar da nossa vibração. E aí, comente aí embaixo o que você acha dessa conexão da glândula pineal com a espiritualidade. Você já conhecia sobre esse estudo? Quero dizer para vocês o que eu sempre digo aqui, que o sucesso começa na sua mente. Então, assistam as playlists e comece a idealizar a sua vida maravilhosa, com os ensinamentos dos Abraham, com o livro Missionários da Luz e outras obras que nós vamos estudar por aqui, e com a evangelioterapia, mantendo a boa vibração no bem. Até o próximo vídeo.